Olá a todos, esse vídeo é sobre como foi feito o experimento que tem como título o problema de densidade do álcool, apresentado na disciplina de Química Inorgânica Experimental 2, ministrada pelo professor Dr. Rian, no qual o grupo que realizou esse experimento, os componentes são Alice Trindade, Darlenson Prata, Tatiele Neri, Guilherme Souza, da turma 19.2 da Universidade do Estado do Amapá. Pois bem, para a realização desse experimento, a gente primeiro tem que ter em mente o conceito de densidade, né? No qual a densidade de uma substância ela é caracterizada pela quantidade de matéria em um determinado volume em uma determinada temperatura, tá? E aí a densidade ela pode ser calculada pela seguinte fórmula, que é a razão entre a massa e o volume. E para a realização desse experimento é muito importante saber que a densidade do etanol ela é aproximadamente 0,8, tá? Gramas por centímetro. E a densidade da água ela é aproximadamente igual a 1. É importante destacar também que a unidade da densidade, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, de modo geral, ela é dada em quilogramas por metro cúbico, tá? E em líquido também ela pode ser referenciada como gramas por ml. E aí algo muito interessante é saber também, né, como curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, é saber aqui a densidade do gelo, que é 0,92 gramas por centímetro cúbico. E aí, analisando essas três densidades, é interessante notar que a densidade do gelo, ela fica entre a densidade da água e do álcool. Ou seja, a densidade do gelo, ela é maior que a densidade do álcool e, por sua vez, menor que a densidade da água. Então, é por isso que quando você tem aí, por exemplo, uma bebida alcoólica, e aí você coloca uma pedra de gelo dentro dela, esse gelo, ele tende a ficar no fundo dessa bebida, porque a densidade do gelo, nessa hora aí, ela está sendo maior que a densidade do etanol. E aí, ao passar do tempo, esse gelo vai derretendo e aí ele vai ficando líquido. E nessa hora aí a gente passa a ter uma concentração de água maior do que o álcool. E aí quando você novamente adiciona uma outra quantidade de gelo, esse gelo ele já vai flutuar, porque com o líquido, né, do gelo anterior, que ele se transformou em água, a densidade da solução ela aumentou. E quando ela aumentou, ela passou a ser maior do que a densidade do gelo. E aí, é por isso que o gelo flutua. Então, quando se tem uma solução que tenha água e álcool, essa densidade ela não é acumulativa, tá? Ou seja, o volume final ele é menor que a soma dos volumes inicial da água e do álcool. E por que isso acontece? Bom, o motivo disso acontecer é as interações das pontes de hidrogênio, tá? Nessa interação, a gente tem aqui uma molécula de álcool e uma molécula de água. E aí, na molécula de álcool, a gente tem um grupo hidroxila, que é um grupo polar. E a molécula de água é um grupo polar também. Então, quando se observa essas moléculas, pode-se notar que na molécula de álcool eu tenho um oxigênio que tem uma carga parcialmente negativa, tá? E um hidrogênio que tem uma carga parcialmente positiva. E esses átomos tendem a se atraírem. Então, o volume entre essas moléculas ela vai ser diminuído por causa dessas ligações, por causa da interação de hidrogênio, porque é a partir daí que vai acontecer essa interação. Então, o volume passa a ser menor e a densidade passa também a ser menor.
Ou seja, quanto mais álcool na solução, menor a densidade. Bom, agora, depois da teoria, a gente vai ver o objetivo, que é descobrir e classificar a bebida alcoólica A e B em uma das 5 categorias de teor alcoólico abaixo. A primeira categoria é menos de 5%, a segunda é de 0,5% a 1,2%, a terceira é de 1,2% a 7,0%, a quarta categoria é de 7,0% a 22,0% e a quinta categoria é mais de 22,9%. Os materiais e reagentes que foram utilizados para a realização desses experimentos foram 5 Erlenmeyer de 250 ml, 3 pipetas graduadas de 25 ml, uma balança, álcool 70%, água destilada, bebida A e bebida B. Agora o acadêmico Darlison vai dar continuidade para falar sobre o fluxograma. Dando continuidade, eu vou apresentar o fluxograma para vocês. Tá? Primeiramente, a gente vai trabalhar com o álcool 70, nos fluxogramas. Depois, a gente vai trabalhar tanto com a bebida A e com a bebida B. Então, vamos começar. É necessário ter 100 ml de álcool 70%, tá? Depois, você vai transferir 50 ml dessa solução para um Erlenmeyer de 250 ml. Logo após isso, você vai identificar a massa da solução, fazendo a pesagem. Tá? Depois disso, calcular a densidade, já que você tem a massa e o volume. E depois adicionar mais 50 ml de água destilada. Tá? Assim, você vai ter 100 ml de álcool com teor de 35%, tá bom? Tá. Tendo isso em mente, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai usar os 100 ml de álcool 35% e vai fazer o mesmo trabalho, o mesmo processo. Vai transferir 50 ml de solução para um Erlenmeyer de 250 ml. Após isso, você vai identificar a massa da solução, tá? Fazer os cálculos de densidade. Aí, depois adicionar mais 50 ml de água destilada, tá? Aí você, com 50 ml de álcool 35% mais 50 ml de água destilada, você vai obter um teor de 17,5% em 100 ml, ok? Fazendo isso, tendo isso novamente, você vai repetir o processo, porém nesse outro processo você vai até o cálculo da densidade, certo? Então você vai fazer a seguinte forma: 100 ml de álcool de 17,5% vai transferir 50 ml dessa solução para o Erlenmeyer de 250 ml. E logo após isso você vai identificar a massa. E depois de identificar a massa, você vai fazer o cálculo da densidade dessa solução, ok? Tá. Agora vamos fazer o fluxograma da bebida A e da bebida B. Tá, primeiramente você vai pegar a bebida A, vai transferir 50 ml dessa bebida para um Erlenmeyer de 250 ml, ok? Após isso, você vai identificar a massa da solução e fazendo o cálculo da densidade, que é massa dividido pelo volume. Você já tem um volume e também conseguiu achar massa, você consegue achar fazendo a pesagem, tá bom? Tá, você vai calcular a densidade dessa solução, ok? Vai identificar o teor alcoólico por meio da função, tá? E logo após disso você vai achar o resultado do teor alcoólico. Logo após disso você também vai fazer o mesmo processo com a bebida B. Vai transferir 50 ml para um Erlenmeyer de 250 ml. Logo após isso você vai identificar a massa da solução numa balança, você vai pesar primeiramente o Erlenmeyer de 250 ml, vai tarar a balança. Depois disso você vai ter a massa de 50 ml da bebida, tá bom? Agora eu vou estar dando a palavra para a Alice e ela vai estar desenvolvendo os resultados e discussões com vocês, ok? Vamos para os resultados e discussões. Bom, para chegar no teor que nós temos a bebida A e bebida B, antes foi necessário calcular a densidade da solução de 70%,
tá? E aí a gente chegou numa solução de 35% e 17,5%. Ambos foram calculada a densidade, tá? Para mostrar que o aumento dessa densidade está relacionado com o teor da solução. E mais uma vez aqui a fórmula da densidade, que é massa sobre o volume. Primeiro calculou-se, tá, a densidade da solução de 70%, que aplicando na fórmula a massa que nós encontramos na solução, tá, da solução, sobre o volume, que foi 50 ml. E aí a massa deu a densidade, desculpa, deu 0,881648 gramas por ml. E aí nós adicionamos 50 ml de água destilada, tá, nessa solução de 70%, que ficou um total de 100 ml com teor de 35%. Como pode ser analisado mais abaixo do slide. 35 ml é os 70% do volume de 50 ml, tá bom? 35 ml de álcool, mais 15 ml, que é o restante desses 50 ml que foi feito na solução anterior, tá? E aí 15 ml é de água, mais 50 ml que foi a água adicionada, que deu o volume de 100 ml. E aí, para chegar no teor de 35%, foi aplicado aí uma regra de 3. 100% equivale a 100 ml. E quantos por cento tem 35 ml? Que chegou a 35% o teor da solução, que foi adicionado os 50 ml de água destilada. E aí, dessa solução de 35%, nós calculamos a densidade novamente, repetindo o mesmo processo que foi feito anteriormente. Calculamos a massa para aplicar na fórmula massa sobre o volume de 50 ml, que deu 0,940824 gramas por ml. E, novamente, nessa solução foi adicionado mais 50 ml de água destilada, que ficou no total de 100 ml e com o teor de 17,5%. Observando de novo o cálculo abaixo, 17,5 ml é os 35%, tá? Então, é 17,5 ml de álcool, tá? É os 35% no volume de 50 ml e os 32,5 ml restantes é água, e como foi adicionado mais 50 ml de água destilada, deu um volume de 100 ml. E aí, para descobrir o teor, foi aplicada a regra de 3, que dá o teor, fazendo os cálculos, de 17,5%. Agora, com essa solução com teor de 17,5%, a gente só calcula a densidade, aplicando na fórmula, né, a massa calculada sobre o volume de 50 ml, que dá a densidade de 0,97041 gramas por ml. E aqui nós temos a nossa tabela, né, que é da solução 1, solução 2, solução 3. E o que é importante notar? É importante notar que essa tabela foi feita para comparar a densidade com o teor. Então, comparando essas duas grandezas, pode-se notar que à medida que a densidade ela aumenta, o teor diminui. Ou o inverso, à medida que o teor aumenta, a densidade ela vai diminuindo. E a partir da tabela anterior é possível montar esse gráfico, na qual o eixo Y é o teor e o eixo X é a densidade. E que de cara já notamos que é uma função afim, tá? Porque tá decrescente. E então ela é uma função de primeiro grau. E que, portanto, nos permite, tá, calcular o coeficiente de variação da reta para descobrir, né, qual função descreve esse gráfico. Após calcular o coeficiente de variação da reta da função, né, nós calculamos a
foi encontrado o resultado, né, de y igual a menos 591,45599757, x mais 591,455997. Depois de calcular a função, nós podemos calcular o teor das bebidas A e B. Mas antes, calcula-se a densidade de ambas, no qual é aplicado de novo a fórmula da densidade, aplicando a massa dividida pelo volume de 50 ml, que deu da bebida A, que deu 0,979426 gramas por ml. E aplicando também a fórmula de densidade para calcular a densidade da bebida B, nós temos a densidade dela de 0,918338 gramas por ml, tá? Agora sim, com as densidades calculadas, a gente pode aplicar na fórmula da função que encontramos anteriormente. Aplicando na fórmula, primeira densidade da bebida A fica y igual a menos 591,4559957 vezes a densidade, que é 0,979426, mais 591,4559957. Fazendo todo esse cálculo aí, nós temos que y é igual a 12,168 e y é o teor, tá? Naquele gráfico, nós temos que o teor da bebida é 12,168%. Aplicando de novo nessa mesma fórmula, só que a densidade da bebida B agora, porque nós queremos calcular o teor dessa bebida, nós temos que y é igual, tá? O resultado já a 48,299. Então, como o y é o teor, logo nós temos o teor de 48,299%. Então, tendo em vista o objetivo desse experimento, pode classificar a bebida A na categoria 4 e a bebida B na categoria 5. Categoria 4, porque o teor, ele tá entre 7 e 22,99%, e o teor da bebida B, que é 48,299, o teor dela é mais de 22,9%. Agora vocês vão ficar novamente com o acadêmico Darlinson. E por fim, tivemos as considerações finais, né? Bom, tendo em vista, né, o desenvolvimento do trabalho, a gente conseguiu fazer os cálculos, né, realizar os cálculos e o experimento e tivemos resultados positivos. Bom, vocês puderam ver o gráfico que foi montado, né, o teor alcoólico da solução A e B. Com isso, eles foram descobertos, certo? E além disso, no experimento, a gente pôde observar e comprovar que o aumento da quantidade de água na solução alcoólica, ela aumenta também a densidade, tá? Devido à água, né, ocupar um espaço maior, tá? Diferente do álcool, que ocupava espaço menor. Então, quanto mais a densidade aumentava, menor o teor alcoólico do álcool se tinha, certo? Então, conclui-se que o experimento ele foi realizado com sucesso, ok? E conseguimos realizar nosso objetivo, que era identificar o teor alcoólico tanto da bebida A quanto da bebida B, né? E descobrir isso e depois classificá-los nas categorias, que a bebida A ela entrou na categoria A4 e a bebida B ela entrou na categoria 5. Então, as considerações finais foram desenvolvidas e é isso. E aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho para fazer a realização do relatório e desse experimento. E o grupo agradece a atenção de todos.